Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Você tem o hábito de coçar os olhos, apertar? Então fique comigo aqui no Saúde em Foco, porque hoje nós vamos falar sobre uma doença, o ceratocone, que pode ser causado por esse simples ato de coçar os olhos. E quem vai conversar com a gente e explicar melhor sobre o ceratocone é a doutora Miriam Alves Ferreira, oftalmologista, que está aqui com a gente para mais uma conversa aqui no Saúde em Foco. Doutora, é um prazer recebê-la no Saúde em Foco. É um prazer enorme, Jaqueline, estar aqui. É um prazer enorme estar aqui com você, participando desse bate-papo, trazendo informação de qualidade importante para todos que nos assistem. Sim. Doutora, o que é o ceratocone? É um nome diferente, né, para uma doença nos olhos, Exato. Não sei. O nome é diferente, mas o nome em si explica a doença. É que a córnea, que é nosso tecido da superfície anterior dos olhos, ele se encurva. E muitos falam que é em forma de cone. Por isso, o ceratocone. Córnea em formato de cone. Né? Então, é um encurvamento progressivo e anormal da estrutura da córnea, que é da superfície dos olhos. E o que faz a nossa córnea ter essa deformação, vamos dizer? Isso, é uma deformação mesmo, Jaqueline. A ceratocone basicamente é genético, né? Então, os pacientes que carregam a predisposição genética no final da infância, início da adolescência, se associada a outros sintomas, por exemplo, uma alergia ocular importante, ele pode vir a desenvolver a doença do ceratocone. Ah, então é uma doença de jovens? De jovem. É de jovem. Isso, começa a aparecer no final da infância, né? Os casos mais sérios, mais graves aparecem mais antecipadamente, claro, mas em média ali no final da infância, por volta dos 10, 11 anos, os pais já têm que ter atenção ao início dos sintomas da criança. E quais são esses sintomas? Como que é enxergar com ceratocone? Perfeito, é uma baixa de visão, Jaqueline, progressiva. Né? Então, é uma doença que ela vem e ela pode devagar ir evoluindo em estadiamento. Então, a primeira coisa que a criança nota é que ela não enxerga bem. Né? E aí, na consulta oftalmológica, o oftalmologista detecta, né, habitualmente erros refracionais mais elevados. Basicamente, o astigmatismo e a miopia. E essa refração não estabiliza. Ela aumenta e aumenta e aumenta, o que nos leva também à suspeição e através de exames complementares da córnea, a gente pode ver se aquele grau é um grau normal, que está em evolução, ou se trata da doença do ceratocone. Ceratocone. Exato. E o ceratocone, a pessoa imediatamente já começa a usar óculos ou já parte para um outro tratamento? É o primeiro tratamento do ceratocone, sem dúvida, é o óculos, Jaqueline. Óculos, o tratamento mais conservador e o inicial é o uso de óculos nessa criança, nesse adolescente. Quando o óculos dá uma visão boa, satisfatória, de 100%, esse é o tratamento e o oftalmologista vai ficar muito atento na progressão daquele ceratocone. Então, se o ceratocone evolui, aí sim nós temos que lançar mão de tratamentos nessa fase para que se evite chegar nas fases mais avançadas, que é onde realmente nós temos uma queda muito significativa da visão, onde a visão cai bastante, às vezes atrapalhando muito até a atividade laboral daquela pessoa, até os estudos. Então, é algo importante ali na frente que pode culminar com uma baixa de visão muito importante. Sim. Doutora, e o coçar os olhos? Por que esse ato tão simples pode levar ao ceratocone? Certo, porque os pacientes que são portadores dessa alteração genética predispostos a ter o ceratocone, ele tem, vamos dizer assim, Jaqueline, uma biomecânica da córnea alterada. É uma córnea mais frágil, que com o ato de coçar os olhos, ela pode ir se deformando, literalmente é isso que acontece. Então, e essa deformação é muito séria, habitualmente não é reversível, e isso gera todo esse erro refracional e essa alteração corneana que vai se manifestando. Sim, sim. Os outros tratamentos, quais são, doutora? Certo. Óculos, quando ele não for suficiente mais para dar a visão que o paciente precisa ter, existem lentes de contato específicas para ceratocone hoje. Hoje tem uma série de lentes de contato, não são aquelas molinhas que a gente usa corriqueiramente no paciente que tem a visão normal. São lentes mais duras e que requerem uma adaptação médica. Esse é o tratamento não cirúrgico, né? E depois nós entramos no tratamento já de procedimentos para o ceratocone para frear a doença e para se restabelecer a visão desse paciente que já está com a visão muito comprometida.
Sim. E aí são tratamentos mais avançados? Exato. Conforme a doença progride, habitualmente nós temos que estar muito atentos no momento que esse diagnóstico é feito. Se nós vemos que o ceratocone está evoluindo, a primeira coisa que nós temos que alertar essa família é enfrear a doença. E hoje nós temos tratamento para isso. É feito com cross-linking, que é um laser da córnea que freia o andar da doença em si. Então, ele fortalece a córnea, deixa essa córnea mais rígida, a ponto de não deixar o ceratocone progredir mais. E também, outro tratamento a laser que nós fazemos muito hoje em dia é o implante do anel intraestromal. O anel intraestromal, ele, além dele segurar um pouco a evolução ali da doença, que ele consegue tratar essa córnea com ceratocone, ele melhora a visão e diminui o astigmatismo e a miopia. Mas é importante refrisar que o implante do anel não é o tratamento refrativo, pura e simplesmente. É o tratamento da patologia de base de ceratocone. Mas com isso nós conseguimos fornecer para o paciente uma visão melhor, a custas de uma refração bem menor, bem baixa. Bem menor. Bem menor. Ela tem essa estagnação ou não? Ela vai sempre avançando? Tem sim. É com a importante idade. saber que a fase preocupante do ceratocone, Jaqueline, é até os 35 anos. Após os 35, o organismo por si só já tem uma córnea que a gente fala que já é uma córnea madura, que a córnea é feita de colágeno e com o passar dos anos esse colágeno vai se tornando mais rígido. Então, após os 35 anos, existe sim cair muito a chance de um avanço da doença. Vez ou outra, nós vemos progressões mais tardias, mas não é a rotina. A rotina é que, após os 35 anos, já é bem comum a estabilização da doença. A doença não progredir mais. Não progredir. Exato. E quando chega a um transplante de córnea, doutora, em que caso infelizmente, a principal causa de transplante de córnea no Brasil é o ceratocone. E quando esse paciente não consegue atingir a visão satisfatória com todos esses tratamentos clínicos e cirúrgicos, está indicado, então, o transplante de córnea para se restabelecer a visão desse paciente. Sim. Eu vi vários depoimentos de pessoas falando que têm o ceratocone, fazem tratamento e que tinham muita rinite alérgica, coçavam muito os olhos, né, a face. Como a gente explica, doutora? Explica. A atopia, que faz parte desse quadro alérgico, habitualmente coincide com o pico do início do ceratocone, que é a infância, a adolescência. E essa atopia leva o paciente a ter sintomas de coceira, de lacrimejamento, leva muitas mãos nos olhos. E isso pode levar à manifestação, à progressão também da doença. E quando é uma alergia muito séria, isso pode sim levar aos patamares mais avançados, onde apenas o transplante é possível. Graças a Deus, hoje nós conseguimos diagnosticar isso muito precocemente. Então, a gente freia a doença, Jaqueline, muito. Hoje, o tratamento do ceratocone é muito desenvolvido. Então, a gente já pode acalmar a população de que, se ele tiver um diagnóstico de ceratocone, fique calmo, tem tratamento. E raramente é o transplante de córnea. Porque hoje, nós batemos muito nessa tecla dos tratamentos precoces da doença. Então, hoje, o percentual que está chegando no transplante, graças a Deus, é muito menor. Né? E hoje nós também temos técnicas nesses avanços de transplante. Então, caso precise, também isso é executado de uma maneira muito precisa, muito sutil e que com certeza restabelece a visão desse doente. Outras dúvidas que eu vi é assim, se dá dor de cabeça, se a pessoa pode ficar grávida e como é que é usar tela, né, celular, telas. Dá dor de cabeça sim, porque a sensação que que o grau nunca está bom. Mesmo com óculos novos, a visão não está boa. Isso acarreta, o paciente acaba forçando sua visão, isso gera dor de cabeça. Gravidez, nós temos um estímulo muito importante da progesterona, dos hormônios da gravidez. E como nós estamos falando de colágeno, existe sim um estímulo para aquela córnea com colágeno, né, com a biomecânica mais fragilizada. Existe uma progressão nesse momento de uma gravidez também. É outro ponto importante a ser considerado. Uso de telas? O uso de telas aumenta muito, muito. Em pacientes com ceratocone ainda mais, existe um estímulo grande para a miopização e isso pode sim acarretar também o desenvolvimento da doença. Outra dúvida é com relação ao uso da lente, a lente rígida, tal, cochilar com a lente. Como é que é esse cuidado que quem é portador deve ter? O cuidado rígido, mais que o paciente aprende. Exato. Dormir de lentes de contato, jamais.
né? Mesmo com as lentes mais molinhas que nós vamos usar corriqueiramente, o hábito de dormir com as lentes não é saudável aos olhos. As lentes rígidas também. Nós temos todos um cuidado de armazenamento, né? São córneas, são lentes mais rígidas mesmo, que regularizam ali aquela área, então elas são mais firmes. Então temos que ter uma técnica de higiene, de armazenamento adequado e não dormir e não se expor à água com lentes. Água de piscina, água de mar, não combina com lente. Então isso tudo pode gerar uma infecção. Então sim, temos que ter um rigor no uso dessas lentes de contato. O ceratocone preguiçoso, também vi esse termo, doutora. O que é o ceratocone preguiçoso? O ceratocone que não responde bem ao simples prescrição de óculos ou da lente. Habitualmente, esses ceratocone precisam de novas técnicas de tratamento, fora o óculos, a lente de contato e os procedimentos a laser. Sim. E o ceratocone, doutora, é possível se aposentar por invalidez? Quem tem? Infelizmente, sim, Jaqueline. Quando essa doença não é freada, não é feito o diagnóstico em fase precoce da doença, onde o paciente não é tratado, ele pode se desenvolver a ponto de perder a visão laboral. Ou seja, isso acaba gerando as aposentadorias por falta de visão para aquela determinada função. Sim. Infelizmente. Impacto importante. Impacto importante. É uma doença que acomete a população que trabalha e estuda, acomete a população jovem, então tem um impacto grande nessa situação da produtividade. Né, eu vi depoimento que uma moça super jovem falou, olha, eu não consegui estudar, não consigo trabalhar, né, e é muito difícil. A renovação da CNH é uma luta, Jaqueline. Exigem níveis de visão satisfatórios, né, para cada categoria, e o paciente com ceratocone habitualmente ele tem dificuldade. Tem dificuldade. Ô, doutora, então assim, para a gente fazer um balanço do programa, os cuidados com os olhos e atenção para ver algum sinal do ceratocone se desenvolvendo na gente. Perfeito. O importante, Jaqueline, é evitar ao máximo manusear os olhos, coçar os olhos. E se isso vir a ter os sintomas, procurar uma atenção especializada para que o paciente seja tratado. Hoje o tratamento da alergia é muito simples, à base de colírios, e evita que o paciente fique coçando os olhos. E ficar muito atento ao óculos, à visão, se ela está boa ou se o grau está aumentando muito rápido. Esse é um sinal também importante da doença, onde devem ser feitos exames mais profundos oftalmológicos. Que se o grau está avançando muito, requer exames complementares para avaliar uma possível ceratocone ali iniciando. Sim. Doutora, nossos olhos merecem a mesma atenção, né, do nosso corpo todo, né, nossos cuidados com a saúde dos nossos olhos. Doutora, muito obrigada por sua participação novamente no Saúde em Foco. As ordens, é um prazer muito grande estar nesse bate-papo muito gostoso com vocês. Eu digo que é o nosso bate-papo de consultório. É isso. Eu fico muito feliz com a vinda de vocês, que abrem um espaço na agenda, sentam aqui com a gente aqui na TV Câmara e bate esse papo explicando detalhe por detalhe. Exato, um bate-papo muito gostoso. Muito obrigada pela oportunidade de esclarecimento de muitas patologias importantes e que são corriqueiros no nosso consultório. Sim, e fica estendido o convite para voltar, para a gente fazer muito obrigada. Um novo programa. Muito obrigada, doutora Miriam. Bem, então a gente termina o Saúde em Foco. Nós conversamos hoje com a doutora Miriam Alves Ferreira, que é oftalmologista, falamos sobre o ceratocone. Evite, então, coçar os olhos e cuide muito bem da sua saúde e dos seus olhos. Até o próximo Saúde em Foco. E se você quiser assistir novamente esse programa comigo, com a doutora Miriam, nós estamos lá no YouTube, o nosso canal é TV Câmara Rio Preto. É só procurar a playlist Saúde em Foco. Muito obrigada por sua atenção e até mais. Tchau.